que depois que o homem pecou, a palavra do Senhor fala que a maldade do coração do homem era tão grande, continuamente a maldade era contínua, ele pecava. Depois que ele foi tirado ali do jardim, que Deus deu uma ordenança para o homem, ali para Adão e para Eva, para que eles não viessem comer daquela árvore no jardim. De toda a árvore que tinha ali no meio do jardim, eles poderiam comer, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, da árvore da vida, eles não poderiam comer. Mas eles, irmãos, nós sabemos que Satanás ele é astuto, ele é sagaz. E ali ele enganou a Eva, e ela comeu e também deu para o seu esposo. E ali, irmãos, a palavra do Senhor fala que os olhos deles se abriram. E ali eles viram que eles estavam nus. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ali para falar com Adão. Deus ia ali naquele lugar para falar com ele, porque Deus criou o homem, a mulher, e colocou ali naquele jardim para ter intimidade com o homem. E a partir do momento que o homem pecou, irmãos, ele foi tirado daquele jardim. E ali a palavra do Senhor fala que eles foram expulsos daquele lugar. E ali o pecado começou. Ele teve relação com a sua esposa, ali nasceu Caim e Abel. Caim matou Abel. E o pecado começou a se multiplicar de uma forma tão grande sobre a face da terra, que Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. E ele falou que ele ia destruir tudo que tinha sobre a face da terra. Todo ser vivente que tinha sobre a face da terra, Deus ia destruir. Mas que Noé viesse fazer uma arca. E ali dentro daquela arca colocasse animais de cada espécie, macho e fêmea. E ele com a sua família entrasse naquela arca. E talvez, irmãos, naquele momento em que Noé estava fazendo aquela arca, a palavra do Senhor fala que não chovia sobre a face da terra. Era somente um vapor que saía da terra e molhava as plantas. E talvez quando Noé ouviu a ordenança do Senhor, ele já começou a fazer aquela arca, porque ele obedeceu a voz do Senhor. Ele conhecia o Deus ao qual ele servia. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que talvez ali, enquanto ele estava construindo aquela arca, talvez muitas pessoas passavam ali e viam o que ele estava fazendo. E talvez muitos perguntavam. E não é a palavra para aquelas pessoas. Deus diz que vai destruir a terra. E vai mandar um dilúvio sobre a face da terra para as pessoas se arrependerem. E talvez muitos não tenham ouvido a voz de Noé. E também, irmãos, não foi diferente na vida de Jonas. Quando Deus mandou que Jonas fosse até a cidade de Nínive, ia destruir aquela cidade, que durante 40 dias ela ia ser subvertida. Mas Jonas, ele não atendeu o chamado do Senhor, ele fugiu. Porque ele sabia, irmãos, que Deus, quando o povo se arrepende, Deus ele perdoa os seus pecados. E ele sabia, irmãos, que Deus era um Deus misericordioso. Se aquele povo se arrependesse, Deus ia perdoar. E ele conhecia a alma daquele povo. Então ele não quis, ele fugiu do chamado de Deus. Mas, irmãos, quando Deus tem um propósito na vida do homem, na vida da mulher, não tem como nós fugir do chamado de Deus. Não temos como nós se esconder da presença do Senhor, irmãos. Porque, irmãos, nós sabemos que é os últimos dias da igreja na face da terra. E Deus, irmãos, está à procura daqueles homens que querem verdadeiramente falar a verdade da palavra. Apregoar a palavra do Senhor, doa quem doer, irmãos. Não ficar acariciando, não. Porque muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, vêm para a casa do Senhor e fica da mesma forma, da mesma maneira, porque as pessoas não pregam a verdade da palavra. E aí, irmãos, talvez Deus tenha levantado muitas pessoas para falar, mas muitos talvez se corromperam no meio do caminho. E ali, irmãos, Deus levantou a profeta Amós.
O Senhor Jesus, irmãos, a palavra do Senhor fala que ninguém sabe o dia e nem a hora qual o Senhor Jesus irá voltar para buscar a igreja dele. Ele não deixou, irmãos, ali marcado o dia nem a hora, porque se ele deixasse mal marcado esse dia e a hora, as pessoas iam viver lá no mundo da forma que eles querem. Quando soubesse que Jesus estava voltando, todos vinham assim, se arrependia. Mas ele não deixou, irmãos, nem dia nem hora marcado, mas ele deixou os sinais. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que haveria fome, haveria peste, terremoto, reino contra reino, nação contra nação. E nós estamos vendo, irmãos, que os sinais estão se cumprindo. Cada dia a palavra do Senhor fala que vai ser como dores de parto. Vai começar de pouquinho. Assim como as mulheres que estavam ali para dar a luz, a contração começa um pouquinho. Mas ela vai aumentando, até chegar o dia que o Senhor Jesus vai destruir essa terra com fogo. E muitos não estão apercebidos, irmãos. Muitos estão, assim como nos dias de Noé, com a palavra do Senhor fala que casavam, se davam no casamento, estão preocupados com as festas. Vocês podem ver que nessa exposição agora está lotado de gente querendo saciar sua carne, mas quando vem chama para vir para a igreja, irmãos, as pessoas arrumam 1000 desculpas. Ninguém, irmãos, quer vir para a igreja, mas quando está ali passando por uma luta, por uma dificuldade, quando está ali em cima de uma cama enferma, aí se lembra do Senhor. Aí se lembra da igreja do Senhor, ora por mim, porque eu preciso de uma cura, preciso de uma libertação. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, assim como levantou o profeta Amós para falar para que aquela nação de Israel viesse se converter a ele, o Senhor Jesus enviou a fome. A palavra do Senhor fala que ele enviou a limpeza de